Nesse trecho de Ezequiel, capítulo 40, descreve as medições dos pórticos do átrio interior, todos com as mesmas dimensões do exterior, mas acessados por 8 degraus. Segue-se os detalhes logísticos do sacrifício, uma sala para a lavagem dos holocaustos e 8 mesas de degola. O átrio interior tem câmeras reservadas aos cantores e aos sacerdotes sadocitas, que são os únicos autorizados a servir o altar. O altar é confirmado como estando no centro do átrio quadrado. A sessão termina com a medição do vestíbulo. Entrada do templo com suas pilastras e as suas 2 colunas. Vamos à leitura. Ezequiel capítulo 40, dos versículos 28 ao 49. Ele me fez entrar no átrio interior pelo pórtico meridional, o qual tinha as mesmas dimensões. Suas câmeras, pilastras e vestíbulo tinham as mesmas dimensões. Esse pórtico, assim como seu vestíbulo, estava guarnecido de janelas em toda a volta. Suas dimensões eram 50 côvados de extensão por 25 de largura. Em toda a volta havia vestíbulos de 25 côvados de comprimento por 5 de largura. Seu vestíbulo se encontrava do lado do átrio exterior. Suas pilastras eram ornadas de palmeiras. Subia-se até aí por uma escada de 8 degraus. Depois conduziu-me ao pórtico oriental, no átrio interior que ele mediu, e no qual encontrou as mesmas dimensões. Tinham também as mesmas dimensões suas câmeras, pilastras e vestíbulo. O pórtico, assim como seu vestíbulo, estava guarnecido de janelas em toda a sua extensão. Suas dimensões eram de 50 côvados de comprimento por 25 de largura. Seu vestíbulo dava para o átrio exterior. Havia de uma e outra parte palmeiras em suas pilastras e uma escada de 8 degraus. Ele me conduziu então ao pórtico setentrional, que mediu e no qual encontrou as mesmas dimensões. Do mesmo modo que em suas câmeras, pilastras e vestíbulo, havia janelas em toda a volta. As dimensões eram de 50 côvados de comprimento por 25 de largura. Seu vestíbulo dava para o átrio exterior. Havia de uma outra parte palmeiras em suas pilastras e uma escada de 8 degraus. Havia uma sala cuja porta se encontrava junto às pilastras dos pórticos. Era lá que se lavavam os holocaustos. No vestíbulo do pórtico encontrava-se de uma e outra parte 2 mesas, nas quais se degolavam as vítimas destinadas aos sacrifícios pelo pecado e pelo delito. No exterior do lado norte, para quem subia no pórtico, encontrava-se 2 mesas e 2 outras mesas do lado do vestíbulo desse pórtico. Assim, 4 mesas de cada lado do pórtico, o que perfaz 8 mesas, nas quais se degolavam as vítimas. Havia, além disso, para os holocaustos, 4 mesas de pedra de cantaria, do comprimento de 1 côvado e meio, largura de 1 côvado e meio e altura de 1 côvado. Depositavam-se nelas os instrumentos que serviam para degolar as vítimas dos holocaustos e dos sacrifícios. Havia bordas da largura de 1 palmo em todo o âmbito interior. Era sobre essas mesas que eram depositadas as carnes sacrificadas. No átrio interior, fora do pórtico interior, ficavam os lugares dos cantores, um do lado do pórtico setentrional, olhando para o sul, outro do lado do pórtico oriental, olhando para o norte. O homem disse-me: esta câmara que olha para o sul é reservada aos sacerdotes que têm a guarda do templo, e a que olha para o norte é destinada aos sacerdotes que fazem o serviço do altar. Estes são os descendentes de Sadoc, únicos descendentes de Levi que podem aproximar-se do Senhor para o servirem. Medi o átrio, era um quadrado de 100 côvados de lado. O altar encontrava-se diante do edifício. Ele conduziu-me então ao vestíbulo do templo, cujas pilastras mediu 5 côvados de cada lado, enquanto a largura do pórtico era de 3 côvados de cada lado. O vestíbulo tinha 20 côvados de comprimento por 11 de largura. Chegava-se aí por degraus. Junto às pilastras, de uma e outra parte, havia 2 colunas. Em Ezequiel capítulo 31, o guia mede o santo lugar e o santo dos santos, simbolizando a plenitude da santidade. O templo é circundado por câmaras laterais superpostas, que se alargam em cada andar. As medidas totais do complexo, com as construções adjacentes, chegam a 100 côvados de extensão e largura. O interior do templo é ricamente forrado de madeira e adornado com esculturas de querubins e palmeiras.
É identificada a presença de uma mesa de madeira diante do santuário, que é a mesa que está diante do Senhor. O capítulo se encerra com a descrição das portas duplas do templo, também decoradas com querubins e palmeiras. Ezequiel capítulo 41. Depois este homem me fez entrar no templo, cujas pilastras tinham 6 côvados de largura de um lado e 6 côvados de largura do outro lado, largura da tenda. A largura da tenda era de 10 côvados. Os 2 lados da porta tinham ambos 5 côvados. Ele mediu a extensão do templo, 40 côvados, e sua largura, 20 côvados. Em seguida, penetrou no interior e mediu as pilastras da entrada, 2 côvados, depois a porta, 6 côvados, com uma largura de 7 côvados. Mediu a extensão de 20 côvados e uma largura de 20 côvados do lado do templo e me disse: é o Santo dos Santos. Mediu a parede do edifício 6 côvados e a largura do edifício lateral que rodeia a torre do templo 4 côvados. As câmeras laterais superpostas eram em número de 3 vezes 30. Elas tocavam numa parede construída em torno de todo o edifício, de modo a se apoiar nela sem tocar a parede do templo. À medida que subia, a largura aumentava de um andar a outro, porque o templo tinha uma galeria circular em cada andar, de sorte que a largura do edifício era mais considerável em cima. Subia-se do andar inferior ao superior pelo meio. Eu vi em redor do templo uma fiada saliente. Eram os fundamentos das câmaras laterais, que mediam uma cana inteira 6 côvados. A espessura da parede exterior do edifício lateral era de 5 côvados. A esta se ajuntava o alicerce do edifício lateral do templo. O espaço não construído até as câmaras laterais era de 20 côvados em toda a volta do templo. As portas do edifício lateral davam para a fiada, formando uma entrada para o norte e uma entrada para o sul. A largura dessa fiada era de 5 côvados em todo o redor. A construção que se elevava defronte do espaço livre ao ocidente era de largura de 70 côvados. O muro que o cercava era de espessura de 5 côvados e do comprimento de 90. Ele mediu o templo, que tinha uma extensão de 100 côvados, o espaço livre, a construção e suas paredes, tendo também um comprimento de 100 côvados. A largura da fachada do templo, com o espaço livre do lado do oriente, eram de 100 côvados. Ele mediu o comprimento do edifício diante do espaço livre que estava atrás da construção, com as galerias de uma e outra parte 100 côvados. O interior do templo, os vestíbulos do átrio, os limiares, as janelas gradeadas e as galerias em volta, nos 3 lados diante dos limiares, eram forradas de madeira, do chão até as janelas, as quais estavam fechadas. Acima da porta, no interior e no exterior do templo, e por toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo estava coberto de figuras, querubins e palmas, uma palma entre 2 querubins. Os querubins tinham 2 faces, uma figura humana de um lado, voltada para uma das palmeiras, e uma face de leão voltada para outra palmeira. Do outro lado, esculpidas em relevo em toda a volta do templo. Desde o piso até acima da porta, havia representações de querubins e palmeiras, assim como na parede do templo. A porta do templo era de ângulos retos, diante do santuário. Havia alguma coisa como um altar de madeira. Sua altura era de 3 côvados, enquanto a largura era de 2 côvados. Havia ângulos protuberantes. Sua base e suas paredes eram de madeira. Disse-me o homem: é aqui a mesa que está diante do Senhor. O templo e o Santo dos Santos tinham cada um uma porta, e cada porta era de 2 batentes, que tinham 2 bandeiras para cada batente. Assim como nas paredes, querubins e palmeiras eram figurados nas portas do templo. Na fachada do vestíbulo do exterior havia um anteparo de madeira. Havia janelas gradeadas e palmeiras de uma e outra parte, nos lados do vestíbulo, nas câmaras laterais do templo e nos anteparos. Nesse trecho de Hebreus capítulo 13, contém exortações para a caridade fraterna, a hospitalidade, a solidariedade com os presos e maltratados, o respeito pelo matrimônio e o contentamento sem avareza, baseado na confiança em Deus. Os leitores são chamados a imitar a fé de seus guias e a se apegar a Jesus Cristo, que é sempre o mesmo, rejeitando doutrinas estranhas.
O autor contrasta o altar da nova aliança com o serviço do tabernáculo, lembrando que Jesus padeceu fora das portas para purificar o povo. Portanto, o cristão deve sair a ele, levando sua ignomia, buscando a cidade futura. O culto agradável a Deus consiste em sacrifícios de louvor e beneficência. Após pedidos de submissão aos guias e de oração, o livro encerra com a doxologia ao Deus da paz, que ressuscitou Jesus, o grande pastor, pelo sangue da eterna aliança. Hebreus capítulo 13. Conserve-se entre vós a caridade fraterna. Não vos esqueçais da hospitalidade, pelo qual alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se vós mesmos estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como se habitasseis no mesmo corpo com eles. Vós todos considerai o matrimônio com respeito e conservai o leito conjugal imaculado, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Vivei sem avareza, contentai-vos com os que tendes, pois Deus mesmo disse: não te deixarei nem desampararei. Por isso é que podemos dizer com confiança: o Senhor é meu socorro e nada tenho que temer. Que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos de vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus. Considerai como souberam encerrar a carreira e imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Não vos deixei desviar pela diversidade de doutrinas estranhas. É muito melhor fortificar a alma pela graça do que por alimentos que nenhum proveito trazem aos que a ele se entregam. Temos um altar do qual não têm direito de comer os que se empregam no serviço do tabernáculo. Porque quando o sumo sacerdote levava ao santuário o sangue dos animais imolados para a expiação do pecado, os corpos desses animais eram inteiramente consumidos fora da entrada. Por esta razão, Jesus, querendo purificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora das portas. Saiamos, pois, a ele fora da entrada, levando a sua ignomia. Aliás, não temos aqui cidade permanente, mas vamos em busca da futura. Por ele, ofereçamos a Deus sem cessar sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que celebra o seu nome. Não negligencieis a beneficência e a liberalidade. Estes são sacrifícios que agradam a Deus. Sede submissos e obedecei aos que vos guiam, pois eles velam por vossas almas e delas devem dar conta. Assim eles o farão com alegria e não a gemer, que isso vos seria funesto. Orai por nós. Estamos persuadidos de ter a consciência em paz, pois estamos decididos a procurar o bem em tudo. Com o maior encarecimento, porém, vos rogo que oreis, para que mais depressa eu vos seja restituído. E o Deus da paz, que no sangue da eterna aliança ressuscitou dos mortos o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus, queira dispor-vos ao bem e vos conceder que cumprais a sua vontade, realizando ele próprio em vós o que é agradável aos seus olhos, por Jesus Cristo, a quem seja dada a glória por toda a eternidade. Amém. Rogo-vos, irmãos, que aceiteis de boa mente estas exortações, pois vos escrevi com brevidade. Sabei que nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele voltar a tempo, irei com ele ver-vos. Saudai a todos os que vos guiam e a todos os santos. Os irmãos da Itália vos saúdam. A graça esteja com todos vocês. Amém. Nesse trecho do Salmo 118, o salmista declara as prescrições de Deus como admiráveis e sua palavra como a luz que ilumina e dá sabedoria aos simples. Ele expressa um intenso amor pela lei e suplica pela misericórdia de Deus. Em seguida, ele pede que Deus dirija seus passos pela palavra, para que o pecado jamais reine sobre ele e que o livre da opressão dos homens, para que possa guardar as ordens divinas. Ele clama pelo esplendor da face de Deus e por ensino. Por fim, o salmista confessa que muitas lágrimas correram de seus olhos por causa da inobservância da lei de Deus no mundo. Salmo 118, dos versículos 129 ao 136. São admiráveis as vossas prescrições, por isso minha alma as observa. Vossas palavras são uma verdadeira luz que dá sabedoria aos simples. Abra a boca para aspirar, no intenso amor por vossa lei. Voltai-vos para mim e mostrai-me vossa misericórdia, como fazeis sempre com os que amam vosso nome.
Dirigi meus passos segundo a vossa palavra, a fim de que jamais o pecado reine sobre mim. Livrai-me da opressão dos homens, para que possa guardar as vossas ordens. Fazei brilhar sobre o vosso servo o esplendor da vossa face, e ensinai-me as vossas leis. Muitas lágrimas correram de meus olhos, por não ver observado a vossa lei. Nesse trecho de Eclesiástico, capítulo 36, o sábio clama a Deus para que apresse o tempo e se lembre do fim prometido para manifestar suas maravilhas. Ele pede o juízo para que a ardor da chama consuma os que maltratam Israel e que Deus esmague a cabeça dos chefes inimigos que se orgulham. A oração continua com o pedido para reunir todas as tribos de Jacó e tomá-las novamente como herança, para que o mundo reconheça que não há outro Deus senão vós. O sábio suplica piedade pelo seu povo, filho primogênito, e pela cidade santa, Jerusalém, o lugar de seu repouso. Finalmente, o autor pede que Deus encha Sião com sua glória e torne verdadeiros os oráculos proferidos pelos antigos profetas. Eclesiástico capítulo 36, dos versículos 10 ao 17. Apressai o tempo e lembrai-vos do fim, para que sejam apregoadas vossas maravilhas. Devore o ardor da chama aquele que escapar, e sejam arruinados aqueles que maltratam o vosso povo. Esmagai a cabeça dos chefes dos inimigos que dizem: só nós existimos. Reuni todas as tribos de Jacó, para que saibam que não há outro Deus senão vós, e publiquem vossas maravilhas. Tomai-as como herança, assim como eram no começo. Tende piedade de vosso povo, que é chamado pelo vosso nome, e de Israel, que tratastes como vosso filho primogênito. Tende piedade da cidade que santificaste, de Jerusalém, cidade do vosso repouso. Enchei Sião com vossas palavras inefáveis, e o vosso povo com a vossa glória. Dai testemunho em favor daqueles que são vossas criaturas desde a origem. Tornai verdadeiro os oráculos que proferiam os antigos profetas em vosso nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.